Bitcoin ainda se mantém acima dos 100 mil dólares por unidade. Em contrapartida, tivemos uma correção forte da dominância dele perante o mercado cripto, muitas alts performando com essa situação. Alguns dizem que já iniciamos a famosa altcoin season, outros acreditam que ainda estamos no começo. Nesse vídeo vamos dar uma repassada na liquidez do Bitcoin, na direção da alavancagem e também vamos dar uma olhada na nossa ferramenta exclusiva da Encryptus para ver quais são as melhores oportunidades nas altcoins. Fala galera, Fênix na área, sejam muito bem-vindos ao canal. Bitcoin se mantendo acima dos 100 mil dólares por unidade, dominância corrigindo, muitas alts performando. Será que já começamos a altcoin season? Eu não sei, mas a gente tem que surfar essas oportunidades nas altcoins. Mas antes de a gente começar, já deixa aquele likezão para fortalecer. Se for inscrito, também já se inscreve para sempre receber as novidades que eu trago aqui para vocês no canal. Então, bora lá para minha tela. Estou aqui no TradingView, tempo gráfico diário. Bitcoin está acumulando ainda, né, nessa saída aqui dessa grande acumulação do diário que ele estava, que seria aqui a zona de maior topo do Bitcoin 110, né? E ele está acumulando aqui nessa região em time frames menores, né? Nitidamente, um erro, né? O principal erro que eu vejo aí da galera, a galera acha que ontem até me perguntaram, Fênix, qual é o melhor tempo gráfico para operar? Na verdade, não existe o melhor tempo gráfico, o que existe é você saber o que está acontecendo em todos os tempos gráficos. Daqui a pouco a pessoa está focada ali em operar no 1 e 5 minutos e não sabe o que está acontecendo em tempos gráficos maiores no ativo, né? Sendo que a gente está no momento que muitas moedas, o mercado virou para cima. Entendo, se você não conseguir ler a tendência do mercado, não vai conseguir perder dinheiro. Tem gente aí tentando shortar o mercado com uma tendência forte para cima, né? Então, muito cuidado nisso. O Bitcoin está aqui ainda aqui acumulando nessa tentativa de saída do diário. Se a gente aumentar para time frames menores, né? Isso fica mais nítido aqui, né? Essa região aqui é uma acumulação que ele está tentando sair, né? Óbvio que a gente tem que ir confluindo com outras coisas, né? Direção da alavancagem, liquidez, que a gente vai ver aqui mais para frente no vídeo. Em contrapartida com essa situação aqui, com o Bitcoin, né? Acumulando nessa região, a gente teve uma dominância, né? Desde o dia 7, né? Hoje é dia 13, então desde o dia 7 a dominância caiu muito forte. Ela faz uns pullback aqui, mas ela vem caindo muito forte, né? Então, quando a dominância cai, a gente tem aí muitas altcoins performando, mas até independente da dominância mais lateral aqui, com o Bitcoin lateral, a gente ainda tem sempre altcoins performando no mercado. A primeira coisa que vocês têm que entender é esse fluxo aqui entre Bitcoin, dominância e altcoins. E se você não entende, eu tenho um vídeo bem explicativo aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card, o link aqui em cima. Volta lá e dá uma olhada. E na Encryptus a gente usa uma ferramenta única no mercado, que ela foi desenvolvida pela Encryptus, e a gente consegue monitorar aí as melhores oportunidades em altcoins, devido, óbvio, ao conhecimento necessário e ao uso dessa ferramenta. Essa ferramenta a gente denomina Painel Encryptus, é uma ferramenta que ela roda em tempo real, conforme a dinâmica do mercado. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é analisar dados, entender esses dados e confluir para ter o melhor risco-retorno, entender os ativos aí que estão performando melhor naquele momento, perante comparação a outros todos ativos do mercado, né? Hoje na Binance Futures a gente tem mais, deixa eu ver, 402 moedas, né? Mais de 400 moedas na Binance Futures. Então a gente consegue fazer sobre alguns indicadores, principalmente indicadores de força, né? Que é o RSI, o exponencial BTC, as moedas que estão mais fortes nesse momento no mercado. Essa ferramenta não dá sinal de compra, ela não dá estratégia. A gente usa a nossa estratégia, monta ela em cima do que está acontecendo com o mercado, monitorando com essa ferramenta. Porque essa ferramenta ela foi criada para os conceitos que são únicos que a gente desenvolveu na Encryptus, né? Então, nesse momento, a gente tem nitidamente as moedas que estão fazendo mais trades aqui, né? A gente tem um layout aqui que se chama Top Trade, que
mostra as moedas que estão com os robôs mais ativos, né? A gente tem Mojang aí, que talvez seja a moeda desse ciclo, vem subindo há muito tempo, eu acredito que já fez mais de 300% em poucos dias. E a gente tem Neire, Ethereum subiu bem também, Neire está subindo bem aqui no diário. Então as moedas estão fazendo mais trades nesse momento. Eu tenho a Mojang fazendo mais de 3 milhões e meio de trade, Neiro fazendo mais de 2 milhões e meio de trade, Ethereum, né, vem em terceiro lugar fazendo mais de 2 milhões e meio de trade. Depois eu tenho Kaito, 2 milhões e meio de trade, Pepe praticamente 2 milhões e meio, Penute quase 2 milhões, Degen 1 milhão e 800, Doge 1 milhão e 700, XRP 1 milhão e 700, Sol 1 milhão e 460, BTC vem em 11º lugar. Então, galera, o que quer dizer com isso? Essas moedas são melhores que o BTC? Não, mas nesse momento elas estão mais aquecidas que o BTC. E aí, unindo o contexto de outros indicadores, a gente vai tendo entendimento. Temos um indicador exclusivo aqui da Encryptos, que é o Range Level, que nos mostra onde tem as acumulações mais interessantes, nos mostra que os painéis está entrando operintes, né, caindo long short ratio. Também nos mostra onde, né, as moedas estão tendo mais trades por tempo gráfico aqui. Todos esses indicadores aqui, eles são totalmente configuráveis de acordo com a necessidade de cada um. Não tem certo e errado aqui, né? O que tem aqui é a nossa necessidade de ver as ordens das moedas de acordo com o indicador que a gente necessita. Por exemplo, esse exponencial BTC aqui, ele tem um conceito único que mostra a moeda que está mais forte contra o BTC. Então, eu tenho um layout, né, um setup, a gente pode montar diversos layouts aqui, né, infinitos layouts aqui dentro. E eu tenho um que eu gosto de usar muito, que eu montei, que eu peço para ele me dar ordem das moedas aqui, sobre as mais que estão mais fortes no para BTC nos 5 minutos, que é o exponencial BTC 5 minutos. Então ele já está me dizendo aqui que eu tenho Mojang, depois Neiro, Mubarak, Ponk, Gold e assim sucessivamente. Entendendo isso, eu posso construir uma análise. Eu gosto de usar esse layout aqui para os melhores momentos, quando o BTC corrige, faz um reset, ele me mostra nitidamente as moedas que nesse repique voltam mais forte com o exponencial BTC e com o RSI também. Então, se você, né, óbvio que necessita o conhecimento necessário para o uso dessa ferramenta, aqui tem muita oportunidade diariamente de altcoin. O mercado, né, de altcoins está aquecido, mas não são todas que estão subindo, como uma Neiro, 40%, uma Mubarak, quase 30%, uma Mojang, que vem sumindo há dias. Então, necessita de um conhecimento necessário e também uma ferramenta como essa para conseguir surfar essas melhores oportunidades do mercado. Então, se você quer ter o conhecimento necessário e acesso a essa ferramenta, todo esse pacote faz parte do nosso projeto em Criptos Membros. Eu vou deixar o link de informações aqui acima do vídeo, também na descrição do vídeo. Diversas oportunidades aqui 24 horas, galera. Essa ferramenta, sem dúvida, eu não conseguiria atuar no mercado hoje sem essa ferramenta, né? Ela é nosso guia, nosso GPS do mercado cripto. E o valor para ter o conhecimento para isso e acesso a essa ferramenta é um valor irrisório perante ao resto que o mercado entrega aí, essas coisas mais do mesmo, que não funciona, que só serve para vocês serem a liquidez do mercado. Então, se você quer ter realmente o entendimento do que roda por trás do mercado cripto, conseguir realmente entender isso, ser lucrativo, vem fazer parte da Encryptos, né, do projeto Encryptos Membros. Então, posteriormente, aqui a gente continuando para o Bitcoin, temos que entender que quanto o Bitcoin está nessa acumulação aqui, nessa região entre 100 e 104 mil dólares, operantes do Bitcoin ainda se mantém numa região entre 65 e praticamente 68 bilhões de dólares, são os valores já alavancados nos futuros das principais exchanges. O long short rate, que ele estava lá embaixo na região de 60, 0,60, né? Continua negativo ainda, abaixo de 1. Acabou dando uma leve subida aqui, chegou a bater 0,81, mas agora ele vem sofrendo aqui uma correção, estamos com long short rate 0,75 nesse momento. Então, o que é para o preço, o que é interessante para esse preço do Bitcoin continuar saudável? É esse long short ratio, ele ficar estabilizado aqui abaixo de 1 e continuar caindo, né? Precisamos de pessoas presas no short aqui, apostando contra o preço, para ele ter interesse em buscar essa liquidez acima, né? Tivemos algumas liquidações aqui, maior liquidação de long nessa agulhada que ele deu aqui no 100.700, né?
Então, agora temos poucas liquidações aqui nessa região e preço se recuperando, né? Já a gente chegando aqui na liquidez do mercado, né? Binance Futures é sempre importante, né? Determinante para vocês operarem, né? E tomarem decisão em qualquer ativo, qualquer moeda que vocês for se posicionar, até para dar continuidade na operação, entender o conceito, né? De como funciona a liquidez do mercado, onde estão as ordens no book, né? De spot futuros desse ativo, entender aquele jogo de ordens ali, o que tende a acontecer, né? Se tem mais ordens maiores para cima, se tem mais ordens maiores para baixo, né? E essa liquidez ela é dinâmica, né? Ela é movimentada conforme a dinâmica do mercado e a dinâmica do preço dos ativos. Eu sempre trago aqui para vocês, trago para a galera BTC, gosto de olhar principalmente Binance Futures, consegue me dar um bom balizador. Não que eles sejam determinantes que vão dar a direção do mercado, mas eles sempre estão acompanhando o que o Bitcoin tende a fazer, né? Então, Binance Futures, o que que eu tenho? Eu tenho grandes ordens aqui acima, agora que o Bitcoin está chegando, né? Nessa região do 104, depois lá no 104 e 800, né? E abaixo eu tenho a partir do 101 e 600, né? Não é que o book está vazio aqui, é que aqui são as maiores ordens, né? Então, spot é isso, depois spot ordem só lá nos 94.600, né? E nos 93, maiores ordens, tá? Tô vendo aqui a partir de 150 bitcoins, né? Eu gosto de trazer para vocês aqui também o Binance no Spot, né? Aqui nessa parte do CoinGlass a gente consegue ver a Binance, Coinbase e OKEx, e a gente consegue ver nitidamente esses blocos maiores, né? É onde tem maiores ordens concentradas. Então o preço ele tende a se movimentar e flutuar, mais, vamos dizer, mais fácil, onde tem menos liquidez, né? E tende a segurar, né, ali ou abaixo ou acima, aonde tem mais liquidez. Então já vemos que começa o interesse de compra mais forte a partir desses 101 aqui, né? E tem bastante venda para cima, né? A partir dos 105, 106 e assim em diante, né? Coinbase é uma que acho que Bitcoin pode ir a $500.000 e eles têm para vender, né? Entendam que aqui, né, os grandes players é um jogo que é o seguinte: preço caiu, eles estão comprando, preço subiu, eles estão vendendo como um produto, né? Podia ser laranja aqui, preço caiu, eles estão comprando, preço subiu, eles estão vendendo, porque eles estão focados em fazer uma porcentagem de lucro, ou mensal, ou trimestral, ou anual, né? Aqui é outra estratégia. Então, sempre tem liquidez aqui no spot, né? Mas óbvio que a gente tem que monitorar isso para entender que aqui, né, tem uma liquidez forte, aqui também, e aqui também, né? Tem ordens menores aqui, mas a liquidez mais forte está aqui, né? E se você não entende, né, todo esse contexto de como que funciona a liquidez do mercado cripto, eu também tenho um vídeo bem explicativo aqui no canal e eu vou deixar aqui no card aqui em cima, volta lá e dá uma olhada. Muito importante e determinante também vocês entenderem, né? Temos diversas ferramentas sobre que vocês conseguem monitorar isso no mercado. Particularmente eu gosto de usar muito essa ferramenta aqui. Ela me dá que são ferramentas de mapa de calor de liquidações. Basicamente elas mostram onde tem as regiões, né? A maior concentração de dinheiro que a galera vai ser estopada, que a galera vai ser liquidada, né? Eu tô nessa aqui no tempo gráfico de 1 hora. Conforme a linha aparece aqui, né? Essa linha aqui, né? Ela começa com um cinza mais forte aqui, vai ficando um roxo, um verde, um amarelo. Conforme ela vai ficando mais forte essa cor, tem mais concentração de grana ali. Então, nitidamente, a gente vê aqui que abaixo do preço, eu começo a ter aqui nessa região os 99.700 até os 98, bastante gente, né, grana para ser liquidada. E aqui próximo agora, onde o preço está chegando a 104.300 mais ou menos, tenho aqui umas liquidações, depois maior no 106 e depois ali na região do 108, 110 e assim sucessivamente acima, né? A primeira coisa que vocês têm que entender para atuar e tomar suas decisões aqui no mercado é que o preço do Bitcoin e de todos os outros ativos, ele se move em busca dessa liquidez, né? Em busca de liquidações versus a direção da alavancagem. A direção da alavancagem é o nosso long short rate. Então, se eu tenho a maioria do mercado é a maioria perdedora. Então, se eu tenho a maioria apostando contra o preço tende a subir para liquidar essa galera. Se eu tenho a maioria alavancando a favor do preço, o preço tende a voltar para liquidar essa galera. Óbvio que isso não é uma regra binária, né? Como 1 mais 1 é 2, mas é num contexto de um conceito de uma amplitude num monitoramento maior sobre o mercado, né? Numa análise aí mais ampla.
Então, a gente tem também até lá o 120, gente, para ser liquidada, né? Então, notem que o preço ele trabalha dentro dessas regiões, como foi aqui atrás, né? Quando ele foi furar, liquidar toda essa galera aqui, foi mais de 1 bi liquidado. O preço ficou um tempo aqui, né? Ele precisa pegar força, ele precisa encaixar, né? Aquela liquidez ali. E quem está manipulando o preço, a gente denomina Smart Money ou a própria Exchange, joga o preço para cima, vai tacando esse stop aqui, liga robôs e captura toda essa liquidez, né? Depois o preço acha outra região para ele ficar aí acumulando, né? Enquanto isso, a gente tem diversas oportunidades em altcoins no mercado e eu aconselho vocês, né, a buscarem o conhecimento necessário e se tiverem condição, né, de ter acesso a essa ferramenta, que é uma ferramenta fantástica, só assim vocês vão conseguir surfar as melhores oportunidades, né? Então, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aquele likezão para fortalecer o canal. Se não for inscrito, também já se inscreve para sempre receber as novidades que eu trago aqui para vocês. Obrigado para quem ficou até o final e nos vemos no próximo vídeo.